Glória a Deus, a graça e a paz, amada igreja. Amém. Que o Espírito Santo de Deus continue nos ajudando a continuarmos adorando o nome do Senhor e agora por meio da exposição da Sagrada Escritura. Convido a amada igreja a abrir o livro santo no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Será apenas um versículo, mas o Senhor, com toda a certeza, falará profundamente aos nossos corações aqui nesta noite, por meio da sua Sagrada Escritura. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. E o texto nos diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes, e vos será concedido. Glória a Deus. O texto nos traz a seguinte reflexão: a oração eficaz do discípulo que permanece em Cristo. E a palavra oração, a oração é uma aproximação da pessoa a Deus, por meio de palavras ou do pensamento, em particular ou em público. Independente se oramos no secreto, no nosso particular, se oramos em público, ou se em pensamento ou com palavras, a oração é o meio que nós temos para nos comunicarmos com o Pai Celestial. A oração eficaz é a oração que produz o efeito esperado, que traz o resultado desejado. É aquela oração segura, convincente, cheia de fé e convicção. A nossa oração, para ela ser eficaz, ela requer alguns requisitos, e um dos principais desses requisitos é a nossa permanência em Cristo. É a permanência do discípulo em Cristo. Para que a nossa oração, ela realmente produz o efeito necessário, para que realmente nós obtenhamos o resultado que nós desejamos. E a palavra discípulo é a pessoa que segue os ensinamentos de um mestre. No Novo Testamento se refere tanto aos apóstolos, conforme Mateus capítulo 10, versículo 1, como aos cristãos em geral, conforme Atos dos Apóstolos capítulo 6, versículo 1. E a palavra permanece, vem do verbo permanecer, que é ficar, conservar-se, continuar. Então, permanecer em Cristo é nós ficarmos no Senhor, é nos conservar na presença dEle, é continuarmos nos seus ensinamentos. E Cristo é ungido, palavra grega equivalente ao hebraico Messias. Ele é o ungido de Deus, ele é o Salvador do mundo. E esse texto ele nos traz o tema: a permanência em Cristo como base da vida de oração e da resposta divina. A nossa oração, para ela ser eficaz e para ela ter a resposta divina, tem que ter como base a nossa permanência em Cristo. Não adianta pessoas andarem longe do Senhor de qualquer maneira, vivendo segundo as suas próprias vontades, e querer que a sua oração recebe a resposta divina. Para que a nossa oração ela tenha resposta, e a resposta válida, ela produza um fruto bom, é necessário estarmos firmados no Senhor Jesus. Todos nós desejamos ter orações respondidas, mas a palavra de Deus nos mostra que há uma condição essencial. E essa condição é exatamente o que eu disse agora há pouco, que é permanecer em Cristo. O Senhor Jesus, no contexto da metáfora da videira verdadeira, ele ensina que a vida espiritual só tem fruto se estivermos unidos a Ele. A gente vê muita gente querendo produzir frutos espirituais, frutos bons, porém não tem uma vida regrada na presença do Senhor, não estão ali firmados em Cristo, não buscam ter uma comunhão com Cristo. E nesse versículo, Jesus vai revelar que a eficácia da oração depende de duas realidades.
E essas realidades são realidades inseparáveis, que é estarmos nele e a sua palavra estar em nós. Não basta apenas estarmos em Cristo. É necessário também que a palavra de Cristo, que as suas palavras estejam em nós. Ela esteja em nosso coração, cravada na tábua do nosso coração. E uma vez que ela está em nós, a nossa vida ela vai mudar. Nossa vida de oração é diferente. Não vai ser oração voltada para o nosso próprio eu, mas vai ser uma vida de oração eficaz. A igreja ela passa a ter a oração eficaz, ela passa a viver o sobrenatural de Deus. E é por isso que nós temos que estar sempre permanentes em Cristo. E é o que ele diz, devemos estar nele e a sua palavra estar em nós. Não basta apenas estarmos em Cristo, mas manter a sua palavra em nosso coração. O Evangelho de João tem como propósito apresentar Jesus como o Filho de Deus e conduzir os leitores à fé nele, em Jesus Cristo, conforme João capítulo 20, versículo 31. João é conhecido como o Evangelho espiritual, destacando os discursos e sinais de Cristo que revelam sua identidade divina. O capítulo 15 faz parte do chamado discurso de despedida e começa ali no capítulo 13 e vai até o capítulo 17, onde Jesus faz a oração a Deus, primeiramente por si, depois pelos discípulos e pelos discípulos vindouros, no caso nós e os que ainda virão para Cristo, no qual Jesus instrui e consola os discípulos antes da cruz, prometendo o Espírito Santo e enfatizando a comunhão com ele. Esse evangelho escrito pelo apóstolo João, há duas possíveis datas da sua escrita. A primeira, segundo um grupo de estudiosos, seria entre os anos 50 e 70 depois de Cristo. E a segunda data, segundo outro grupo de estudiosos, seria por volta do ano 85 depois de Cristo. O versículo 7 ele está dentro da alegoria, ou seja, da metáfora da videira verdadeira. João 15, versículo que vai do 1 ao 11. O versículo 7 ele está dentro desse conjunto. Estiveres em mim, indica união vital, contínua, de dependência e obediência a Cristo. Nós estivermos em Cristo, os discípulos têm que estar em Cristo. E isso mostra uma união vital com Cristo. É uma união contínua de dependência e obediência a Ele. Minhas palavras estiverem em vós, significa enraizar-se nos ensinamentos de Cristo e internalizar sua vontade. Ou seja, a vontade de Cristo, a palavra de Cristo é que deve reger a vida do cristão. Pedireis tudo o que quiserdes. Não é licença para desejos egoístas, mas uma promessa de oração atendida quando nossa vontade se alinha com a vontade de Deus. Quando a nossa vontade ela está se alinhando com a vontade de Deus, com os propósitos de Deus, nós pediremos tudo o que nós quisermos e o Senhor então nos atenderemos. Vos será feito. Deus responde quando o pedido está em harmonia com sua vontade e seu propósito. Então, para Deus responder nossas orações, os nossos pedidos, é necessário que a nossa oração ela esteja de acordo com os propósitos de Deus para a nossa vida. Não adianta a gente querer algo do qual Deus não planejou para nós. Pedir a Deus algo do qual Ele sabe que lá na frente vai nos trazer sofrimento. Sofrimento para nós mesmos, sofrimento para a nossa família, sofrimento para a nossa cidade, para a nossa comunidade. Deus, Ele vê tudo lá na frente. E quando nós oramos dentro da vontade dEle, que o nosso desejo é algo que está dentro dos propósitos do Senhor, Ele vai nos responder. E essa resposta ela vai vir e nós vamos receber com tremenda alegria. Porém, se não estiver de acordo com a vontade do Senhor, Ele não vai nos responder. Este versículo se divide em 3 pontos essenciais para o cristão e sua oração eficaz. Primeiro, a condição da permanência em Cristo. No versículo 7, a parte A, que ele mostra: se permaneceres em mim. O se aqui é uma conjunção condicional.
utilizada para indicar uma condição que pode ser ou não atendida. No versículo ele diz: se permanecerdes em mim. Então esse se aqui é uma conjunção condicional utilizada para indicar uma condição que pode ou não ser atendida. A promessa de Deus ela é condicional ao ato de permanecermos em Cristo. Ele vai nos responder uma vez que nós estamos permanecendo em Cristo. Porque tem muita gente que pede ao Senhor algo e o Senhor ele não responde de jeito nenhum. Primeiro porque Deus ele vai avaliar nossa condição diante dele. Como está a nossa vivência, a nossa comunhão com Cristo. Quando nós oramos em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus, é necessário não apenas orar no nome de Cristo, mas também vivemos em obediência à sua palavra. Porque tem muita gente fora que fala em nome de Cristo, eu oro em nome de Cristo, eu repreendo em nome de Cristo e nada acontece. Porque são pessoas que não têm comunhão com Ele. Para que o nome do Senhor faça efeito nas nossas orações, é necessário nós termos essa comunhão com o Senhor. É permanecer em Cristo. Não é permanecer nas nossas ideologias, não é permanecer nas nossas convicções, mas permanecer em Cristo, na sua palavra, nos seus ensinos, nos seus propósitos para a nossa vida. É necessário, é de suma importância, que nós cristãos tenhamos um relacionamento íntimo, ou seja, profundo com o Senhor. Não é aquele relacionamento raso, que uma hora está em Cristo, outra hora está com pensamento lá no mundo, mas é aquele relacionamento, aquela intimidade de todos os dias. É aquele relacionamento constante, incessante, firme, que não se altera, que não se abala. É aquele relacionamento real, verdadeiro. É a mesma coisa que nós, quando a gente faz amizade com uma pessoa e deixamos para procurar essa pessoa daqui 3 meses, 4 meses. De vez em quando ligamos para essa pessoa. Isso não é um relacionamento íntimo. Não tem como construir uma amizade, um relacionamento profundo com a pessoa quando nós apenas a procuramos de vez em quando. Quando vem na mente, raramente. Assim é Cristo. A nossa intimidade com Ele, ela é produzida diariamente. Todos os dias. É uma intimidade constante. E real, verdadeira. Não é aquela amizade falsa como a gente vê no mundo. As pessoas procuram outros por interesse próprio. Aí depois que consegue aquilo que quer, se afasta daquela amizade. E a nossa amizade com Cristo, na nossa intimidade com Ele, não. É diferente. A nossa permanência em Cristo se dá por meio da obediência à sua palavra. Como é possível permanecermos unidos a Cristo se andarmos em desobediência à sua vontade? Uma vez que nós estamos em Cristo, nós precisamos desenvolver em nosso coração o desejo de obedecê-lo, de obedecer a sua palavra, de obedecer a sua vontade. Não é obedecer hoje e amanhã falar, não, hoje eu vou fazer do meu jeito, do jeito que eu quero, viver segundo a minha vontade hoje. Amanhã eu faço como Deus está me falando para eu fazer. Não tem como permanecer, o cristão permanecer em Cristo dessa maneira. Ou permanece na sua obediência, na obediência à sua palavra, ou não tem comunhão real com Jesus. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16, Paulo escreve: portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfará as vontades da carne. Vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfarás a vontade da carne. Quando vivemos pelo Espírito, estamos vivendo em obediência à vontade do Senhor. E aí nós não vamos, o cristão ele não vai satisfazer suas vontades próprias. Por mais que essas vontades pareçam bonitas, agradáveis, prazerosas, por mais que apresenta como se fosse trazer grandes frutos, mas quando nós agimos pelo Espírito, nós jamais iremos satisfazer as nossas vontades próprias, mas sim a vontade do Senhor. E a segunda parte desse versículo
a segunda parte desse versículo, que nos mostra a centralidade da palavra de Cristo em nós. A parte B diz: e as minhas palavras permanecem em vós. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. As palavras de Jesus devem ser colocadas no centro da nossa vida. Deve ser o essencial para a nossa vida aqui na Terra. Não é focarmos em palavras de homens. Não é focar naquilo que nós achamos que é o certo. Mas é colocar no centro do nosso coração, do nosso entendimento, da nossa mente, da nossa vida, a palavra do Senhor que nos guia, que guia os nossos passos. A palavra de Cristo, ela deve permanecer em nós. E como as suas palavras permanecerão em nós? Quando a praticamos diariamente. Não de forma esporádica, mas diariamente, de forma contínua, produzindo bons frutos que agradam a Deus. Essa é a forma de mantermos a palavra do Senhor em nosso coração. Uma coisa é chegarmos na igreja, no templo, sentarmos e ouvir a mensagem do Senhor. E ao sairmos da casa, sairmos do templo, tudo aquilo que ouvimos, deixarmos de canto. É como abrir uma gaveta no nosso guarda-roupa ou na cômoda e pegar tudo aquilo que foi ensinado e colocar ali dentro e guardar. Mas, quando nós saímos da casa do Senhor ao ouvir a mensagem, ao ouvir a palavra de Deus, e ali no nosso dia a dia, praticar essa palavra, colocar em ação na nossa vida diariamente, com toda frequência, com toda intensidade, com todo zelo. As dificuldades vêm, logo nos recorremos à palavra do Senhor, e ali nós colocamos essa palavra em prática. Vem alguém nos contradizendo, nós recorremos à palavra do Senhor e nos defendemos por meio da sua palavra. Vem as críticas, nós nos apossamos da palavra, da mensagem que nos foi ensinada e nos defendemos usando a palavra. Vem lutas e por meio dessas lutas nós fazemos uso da palavra do Senhor e a nossa fé vai sendo edificada. Vamos crescendo espiritualmente, a palavra do Senhor vai produzindo frutos em nosso coração. A palavra de Cristo, ela produz bons frutos que agradam a Deus. Quando nós a praticamos, os nossos frutos jamais serão frutos ruins, jamais serão frutos estragados, que perecem, mas serão frutos que irão durar eternamente. E esses frutos não é somente na nossa vida, mas na vida do nosso próximo, na vida da nossa sociedade, do nosso país, da nossa nação, na vida de pessoas lá fora que a gente nem conhece. A palavra de Cristo, ela molda os pensamentos do cristão. Por isso que nós devemos manter essa palavra acesa no nosso coração. Porque essa palavra, são as palavras de Jesus Cristo, que vai moldar os nossos pensamentos, vai moldar os nossos valores e vai moldar os nossos desejos. O texto em Romanos capítulo 12 é um dos exemplos que mostra que a palavra do Senhor moldando os nossos pensamentos. Paulo ele escreve: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É a palavra de Jesus Cristo moldando o nosso pensamento, os nossos pensamentos, para que nós não venhamos nos conformar com esse sistema mundial, nos conformar com a forma que o mundo vai caminhando, com os erros que as pessoas vão vivendo, que nós não venhamos nos conformar com a vida de pecado. A palavra de Cristo molda os nossos valores, conforme Colossenses capítulo 3, versículo 10. Ali Paulo ele escreve: e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A palavra de Cristo moldando os nossos valores. Antes, quando estávamos no mundo, vivíamos de qualquer maneira. Quantas vezes pessoas viravam e falavam: aquela pessoa ali não tem moral nenhuma. E até hoje a gente vê pessoas aí virando e falando de outra:
aquilo ali, que moral tem para falar tal coisa, para questionar algo? Mas quando nós estamos em Cristo, a palavra dele vai moldando os nossos valores. E a nossa vida ela vai sendo modificada. E nós então nos revestimos do novo homem que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que nos criou. A palavra de Cristo molda os nossos desejos. Se antes nossos desejos eram tão somente satisfazer a nossa carne, produzir frutos da carne, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 20, agora estando em Cristo, nossos desejos devem produzir frutos do Espírito, conforme Gálatas 5, 22 ao 24. Quando estávamos no mundo, nosso desejo era tão somente produzir frutos da carne, era saciar os desejos da nossa carne. Mas, quando viemos para Cristo, esses desejos devem ser transformados, moldados pela palavra do Senhor. E quanto mais a palavra habita em nós, mais nossa vontade se conforma à de Deus. Quanto mais vamos permitindo que a palavra de Deus ela habita dentro de nós e molda o nosso caráter, os nossos valores, os nossos desejos, o nosso pensamento, mais a nossa vontade ela vai estando em conformidade com a vontade de Deus. Mais vamos querer estar conectados com Deus, mais vamos almejar o que é celestial, mais vamos voltar para o reino de Deus. Não vamos lutar tanto para as coisas dessa terra. Vamos buscar aquilo que é essencial para vivermos aqui, mas não mais da forma como nós vivíamos antes de conhecer ao Senhor Jesus. Vamos viver agora com nossa vontade, se conformando à vontade de Deus. O Salmo 119, versículo 11, o salmista ele fala: em meu coração conservei tua promessa, para não pecar contra ti. Porque quanto mais vamos permitir a palavra de Deus habitar em nós, menos vamos pecar contra Deus, menos vamos desejar fazer coisas que desagradam a Deus. Colossenses 3,16, Paulo fala: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai e aconselhai uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. É a palavra de Cristo habitando em nós. Quanto mais a palavra do Senhor habita em nós, mais nós queremos nos aproximar dele e mais a nossa vontade vai estar conectada com a vontade do Senhor. Mais nós vamos querer fazer a vontade de Deus. Mais nós vamos querer satisfazer as vontades do Senhor. E querer que ele cumpra os seus propósitos em nossas vidas. O terceiro ponto nesse versículo 7 é a promessa da oração eficaz. O versículo 7 parte de ser isso: pedireis o que quiserdes e será feito. Pedireis o que desejardes e vos será concedido, e vos será feito. Devemos orar de acordo com a vontade de Deus. Não orar de forma egoísta, visando apenas a realização dos nossos próprios desejos, ou seja, dos nossos desejos particulares, visando apenas nos satisfazer, sem importar com a necessidade do nosso próximo, ou até mesmo sem nos importar com a própria vontade de Deus, sem nos importar que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas. Muitas das vezes a gente vê pessoas clamando a Deus, orando ao Senhor: o Senhor faz isso, o Senhor cura, o Senhor liberta, porém não quer que Deus opere da maneira dele, quer que seja feita a sua maneira, quer que as nossas orações, queremos que as nossas orações sejam atendidas ao nosso modo, mas é a vontade de Deus que deve prevalecer. Para a nossa vontade ser atendida, nós devemos estar em concordância com a vontade de Deus. A nossa vontade tem que estar em concordância com a vontade de Deus. Muitas das vezes o ser humano, o cristão em específico, ele busca, almeja coisas das quais não estão alinhados com a vontade de Deus. Em outros casos, a pessoa não está permanecendo em Cristo. Tudo o que faz é expelir as palavras de Cristo para bem longe de sua vida, não permitindo que essas palavras permaneçam em seus corações,
moldando sua vida, e aí quer que suas orações sejam eficazes. E dessa forma fica extremamente difícil. Não difícil para Deus, porque para Deus nada é difícil, nada é impossível. Para Ele todas as coisas são possíveis. Mas se a pessoa ela não tem uma comunhão com Cristo, ela não permanece em Cristo, ela se afasta constantemente da presença do Senhor, ela não permite que a palavra do Senhor habite em seu ser, em seu coração, então fica difícil dela receber a resposta de Deus, receber a resposta de suas orações. Fica difícil de que sua oração seja uma oração eficaz, porque ela não quer obedecer a palavra do Senhor. Isaías, no capítulo 59, versículo 1 e 2, ali Isaías ele escreve: eis que a mão do Senhor não está encurtada, para que não possa salvar, e nem o seu ouvido obstruído, para que não possa ouvir. Contudo, as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados têm escondido a face dele de vós, assim ele não ouvirá. Ou seja, quanto mais o ser humano se afasta de Cristo, quanto mais o ser humano se afasta da palavra de Cristo, mais distante ele vai ficando de Deus. Porque para ter conexão com Deus é necessário termos conexão com Cristo. E a grande maioria não quer se conectar com Cristo, não quer ter comunhão com Cristo, não quer valorizar a palavra que vem de Cristo. Ao orarmos, devemos ter a confiança de que o Pai responde para a glória de Cristo, conforme João capítulo 14, versículo 13, que ali ele diz: e assim seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, aquilo que nós pedimos não é para a nossa glória, não é para a glória do nosso nome, mas é para que o Pai seja glorificado no nome de Cristo, é para a glória do Senhor Jesus. Tudo aquilo que nós recebemos não é para a nossa glória própria, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Aí eu trago uma pequena ilustração que diz assim: assim como um galho cortado da videira seca e não pode produzir mais fruto, um crente afastado da comunhão com Cristo não tem vida de oração eficaz. Imagine uma lâmpada desligada da energia, uma lâmpada ali em cima, dentro da sua caixinha, desligada da energia. Ela pode ser até bonita, pode ser linda aquela lâmpada, mas ela só vai brilhar quando ela for conectada à fonte. Uma lâmpada dessa que ela não pode produzir luz alguma se ela estiver desconectada com a fonte. Assim também é a oração. Só tem poder quando ligada em Cristo. Uma oração ela jamais vai ser eficaz se ela estiver desconectada do Senhor Jesus. Se não for baseada no nome dele, na sua obra, no seu poder, a oração ela não tem ação alguma, ela não tem poder algum. Pode ser bonita, pode ser bem elaborada, cheia de enfeites, de arranjos, cheia de boas intenções. Se não estiver conectada a Cristo, não terá eficácia alguma. Quantas pessoas orando, aí ora no nome de santo tal, de fulano e tal, não vai receber a resposta de Deus porque está colocando a sua oração, elevando a Deus, achando ele que está elevando essa oração a Deus, mas de forma errada. Porque se não for por meio de Cristo, nós não temos acesso ao trono da graça. Se não for por meio de Cristo, nós não podemos sequer nos ajoelhar diante de Deus. Se não for em nome de Cristo, em obediência à sua palavra, em vivência à sua palavra, nós não temos como ver o resultado das nossas orações. É porque tem tanta gente dizendo que está orando, que está pedindo, que está clamando, e não vê resultado algum. Porque não está baseando em Cristo as suas orações, não está colocando a sua dependência no nome de Cristo. Ora porque acha que a sua oração ela é suficiente, que a sua oração própria, a sua reza tem poder.
Não tem não. Quando nós clamamos no nome de Cristo, estando nós em obediência à palavra do Senhor, a nossa oração, ela atinge os céus. Ela chega ao trono da graça e Deus nos responde. A resposta, ela pode até não vir da forma como nós queremos, mas ela vem. Ela pode não vir exatamente da forma como nós desenhamos, que às vezes a gente ora a Deus e fazemos ali um desenho de como nós queremos receber essa resposta. E ali Deus faz um outro desenho e nos envia a resposta. E ali o nome dele é glorificado. Eu vou trazer um pequeno exemplo aqui da minha vida própria, de algo que aconteceu recentemente com a minha família. Orávamos pela cura de um irmão nosso. Clamávamos a Deus, orávamos, chorávamos aos pés do Senhor. Senhor, cura. Senhor, o Senhor tem o poder para fazer, o Senhor pode tirar ele dessa situação. Quantas vezes clamávamos, reunimos em oração? A igreja orou. Quantos irmãos orando, nos ajudando em oração. E pedindo ao Senhor, Pai, o Senhor pode, o Senhor tem o poder para mudar essa situação, o Senhor pode curar. E Deus estava fazendo. Porém, a gente estava focado, não digo todos, mas a grande maioria dos que estavam orando estavam tão focados em uma resposta que não viam o trabalhar de Deus na vida do nosso irmão. E Deus estava trabalhando ali na vida dele. Ele internado, Deus trabalhando na vida do nosso irmão, trabalhando na vida da família, nos dando respostas. Mas nem todos que oravam puderam perceber a resposta de Deus. Deus, ele estava curando, ele estava tratando, ele estava santificando, ele estava limpando, ele estava fazendo aquilo que nós estávamos pedindo, mas não da nossa forma. A gente pedia, Deus cura, ele estava curando. Deus liberta, ele estava libertando. Senhor, o Senhor pode, faça segundo a sua vontade. Eu me lembro que nenhum dos dias que eu orei a Deus, sentada na cama do hospital ali com meu irmão, eu falei, Senhor, o Senhor pode todas as coisas, e eu creio que se o Senhor quiser, o Senhor pode tirar meu irmão daqui de cima dessa cama. E abri a minha Bíblia, e ali Jesus falou para Deus, Pai, se o Senhor quiser, o Senhor pode passar de mim esse cálice, contudo seja feita a sua vontade. Naquela hora minha ficha caiu, e eu entendi o propósito de Deus. Eu falei, Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha, não a vontade da nossa família, mas a vontade do Senhor. Porque a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Nós pedimos algo, mas esse algo que nós pedimos pode ser que não é o melhor para ele. Mas o que o Senhor tem preparado para ele é extraordinariamente melhor do que aquilo que nós pedimos. E o Senhor realizou a vontade dele. E hoje, para a glória de Deus, o nosso irmão está com ele. Ainda que dói, a saudade dói. Mas nós sabemos que Deus fez a sua vontade. Oramos e pedimos, e ele fez, segundo a sua vontade. E é assim que nós, cristãos, devemos entender que a vontade de Deus deve estar em primeiro lugar. Devemos orar, devemos clamar, buscar em santidade, em temor, em reverência ao Senhor, obedecendo a palavra de Cristo, colocando a palavra do Senhor em nossas vidas, porque é ela que nos dá suporte para vencer todas as lutas que vêm em nossas vidas. É quando nós estamos vivendo a palavra do Senhor que nós vemos, quando as dificuldades vêm, que nós vemos como nós somos mantidos de pé. Porque a base é a obediência, a permanência em Cristo. E a sua palavra está em nós. Se a nossa oração ela não estiver conectada a Cristo, não terá eficácia alguma. Vai ser apenas um conjunto de palavras jogadas ao vento, como muitos fazem por aí. Gritam e falam em línguas estranhas, e falam isso, e falam aquilo outro, e determina isso, determina aquilo outro, e Deus não responde. São palavras jogadas ao vento. São palavras que não produzem nenhum efeito no reino celestial. E é por isso que nós devemos manter-nos permanentes no Senhor Jesus, conectados com Ele diariamente, não de vez em quando, mas todos os dias, permanecermos com Ele e a sua palavra permanecer em nós.
Esse texto ele nos trouxe um grande ensinamento aqui nessa noite e podemos ainda extrair um pouquinho mais para aplicar em nossas vidas um pouquinho mais dessa mensagem. Examine se você está permanecendo em Cristo diariamente, através da oração e obediência. É necessário fazer esse autoexame. Não é examinar o próximo, não é examinar o seu irmão, não é eu examinar o meu irmão, mas examinar nós mesmos. Se realmente, de fato, estamos permanecendo em Cristo diariamente, todos os dias, através das nossas orações e da obediência, através do estudo e vivência das Escrituras, porque não basta apenas estudar a palavra do Senhor, não basta apenas mergulhar no estudo da palavra, mas é necessário vivenciar as Escrituras, colocar em prática em nossa vida todos os dias. Pergunte-se, a palavra de Deus realmente habita em mim? É ela quem guia minhas escolhas, minhas atitudes, os meus pedidos, os meus planos? Realmente, eu tenho permitido que a palavra do Senhor guie a minha vida? Essa é uma pergunta que devemos fazer a nós mesmos, né, ao nos autoexaminar. Ajuste sua vida de oração, buscando não apenas o que deseja, mas aquilo que glorifica a Deus e a Cristo. Porque uma coisa é pedirmos a Deus aquilo que nós queremos, outra coisa é pedirmos aquilo que vai glorificar o nome do Senhor e o nome de Cristo. Ao pedirmos algo para Deus, perguntemos a Ele: Senhor, esse meu desejo vai glorificar o Teu nome? Vai glorificar o nome de Cristo? Ou vai ser apenas para realizar a minha vontade própria? Concluímos que João 15, versículo 7, nos mostra que a chave da oração respondida não é repetir fórmulas, mas permanecer em Cristo e deixar que Sua palavra molde nosso coração. Quando estamos unidos a Ele, nossas petições refletem a vontade do Pai. E então experimentamos a maravilhosa promessa: pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Se nossa comunhão com Cristo é real, é permanente, então nós vamos poder desfrutar da promessa do Senhor, que é pedir tudo o que nós quisermos e Ele nos fará, segundo a sua vontade, segundo a nossa vontade estar conectada com a vontade de Deus. A Deus seja toda a honra, a glória eternamente. Eu agradeço a Deus por mais essa rica oportunidade que Ele me concedeu de poder vir aqui e trazer a sua gloriosa mensagem. Agradeço a toda a igreja, agradeço ao pastor Antônio. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Que o amor de Deus continue atuando em nossos corações, que nós possamos permanecer firmes no Senhor, buscando cada dia mais e mais a obediência à sua palavra, viver para a glória do nome do Senhor. E que Deus continue abençoando a todos em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus por mais uma mensagem do Senhor aos nossos corações. Quero convidar a amada igreja do Senhor a se colocar de pé para que nós possamos agradecer ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Santo dos Santos, aquele que vive e reina para todo sempre. Nós precisamos estar ligados ao Senhor por meio da obediência à sua palavra e também por meio da santidade. Que nós todos os dias vivamos o processo de santificação para estarmos em comunhão com o Senhor e obedientes à sua palavra,
para que possamos estar nele e a sua palavra em nós. Poderoso, amado e glorioso Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos por mais esta riquíssima oportunidade que o Senhor mesmo nos concedeu de estarmos aqui mais uma vez na tua justa e poderosa presença, não somente para bendizer, adorar e glorificar o teu nome, mas também para receber de tuas mãos tudo quanto o Senhor tem preparado para aquele que crê. Obrigado, Senhor, pelo pão, pelo perdão, pela proteção, pela libertação. Obrigado, Papai querido, pela cura dos doentes, pela libertação dos oprimidos, dos deprimidos, dos oprimidos e dos encarcerados. Oramos também, Papai, por esta nação, que o Senhor derrame libertação sobre esta nação, sobre esta cidade, e que nós possamos verdadeiramente permanecermos no Senhor e que a Tua palavra permaneça em nós, para que nós possamos, de fato e de verdade, orarmos de acordo com a Tua vontade, para que possamos receber das Tuas mãos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus Cristo, que seja repreendido toda e qualquer ação do mal, a fim de que o Teu nome, Senhor, possa ser mais uma vez glorificado. Assim nós oramos e te agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus continue nos abençoando ricamente, que o Senhor nos conduza aos nossos lares em segurança, que tenham todos uma excelente noite, um bom descanso e um excelente final de semana. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneçam convosco. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.